nessa manhã, meditar um pouco na Palavra de Deus, naquilo que nós já temos aprendido na EBD. Aqueles que perderam já, como eu, né? Não esteve aqui em todos os dias, tem a oportunidade agora de ouvir em forma de áudio, né? De gravação. Deixa eu organizar aqui os papéis que os meninos mexeram. Então, sem mais delongas, né, nós já tivemos um tempo de louvor, né, de oração. Agora nós vamos ter um tempo de meditação. Então, uma orientação do pastor Fábio é de que nós vamos ter um momento de exposição aqui e depois nós vamos separar um tempo para compartilhar, né, para os irmãos terem a oportunidade de falar um pouco do que nós estudamos durante essa manhã. Então, vamos abrir em Mateus capítulo 18, Mateus 18, 18 a 20. Quem está com sono aqui? Levante a mão. Ó, não tem ninguém com sono, né? Ah, tem. Eu não vou dizer não, mas já tem alguém que está com sono ali. O povo está maratonando as séries, né? E às vezes chega cansado, né, BD? Mas o importante é estar aqui com o coração aberto para meditarmos. Mateus capítulo 18, 18 a 20. Eu vou convidar o Ebenezer, que tem uma voz assim, forte, firme, para ler esse texto para nós. Fique de pé aí, Ebenezer. 18 a 20. Até o 20. Amém. Então, a aula de hoje nós vamos tratar sobre o tema do governo da igreja. E o tema base, né? O texto base aí é Mateus capítulo 18. Então, nós vamos conhecer a forma de governo eclesiástico que é amparada nas Escrituras e quais são as aplicações práticas para a nossa vida comunitária e espiritual. Porque a maneira de governo ela vai influenciar decisivamente como ocorre entre nós o processo decisório, como as decisões são tomadas. Então, é aquilo que a forma de governo escolhida, ela exerce um papel nas nossas decisões, né? Então, a forma de governo é a maneira que nós decidimos as questões da igreja local, né? Então, como o exercício da autoridade, ele se dá. Você olha para o governo, o que o governo faz? O governo, ele dirige, ele comanda, ele exerce uma direção superior de comando, né? E aqui na igreja também nós temos uma forma de governo, e nós vamos estudar acerca disso. Então, eu faço uma pergunta para os irmãos, e a pergunta é a seguinte: quem manda na igreja? Será que é um bispo ou uma autoridade superior que centraliza todas as decisões? Esse é o modelo episcopal, né? Como no catolicismo, né? A igreja romana é esse o modelo que é seguido. Então, é um modelo que há uma centralidade em uma figura. Na igreja católica nós temos a figura do Papa. Ou seria um conselho fixo de presbíteros que toma as decisões em nome da igreja? Que esse é o modelo presbiteriano, né? No modelo presbiteriano, a igreja ela elege um conselho, né, de presbíteros e eles tomam as decisões em nome da igreja. Então, a diferença, né, até ouvi isso de um presbiteriano, pastor Augusto Nicodemos, o que resume a diferença do modelo presbiteriano e do modelo que nós adotamos é a
a questão da independência da igreja local. No modelo batista, né, congregacional, nós temos uma independência maior da igreja local. No modelo presbiteriano, essa independência ela é bem menor, porque há um conselho fixo de presbíteros que representam ali a igreja e que tomam as decisões mais importantes. Ou será que a autoridade máxima está em Cristo, que governa a sua igreja pela palavra, por meio da assembleia de crentes regenerados, com pastores liderando o processo e diáconos servindo a congregação? Esse daqui é o nosso modelo congregacional. Então, o que os irmãos acham sobre isso? Né? Então, olha só, a Bíblia ela mostra que, embora pastores e presbíteros sejam líderes espirituais importantes, Cristo é a cabeça da igreja, né? E debaixo da sua autoridade, a Assembleia dos Crentes é chamada a ouvir, decidir e obedecer em comunidade. E isso é o que chamamos de congregacionalismo. Então, a autoridade nossa, suprema, é Cristo. Ele é o nosso dirigente maior. E o interessante aqui é que, quando nós estamos reunidos como Assembleia, nós temos que estar dispostos a ouvir, e decidir e obedecer em comunidade. Então, segundo Mark Dever, ele escreveu o seguinte sobre o congregacionalismo. O congregacionalismo é apenas o entendimento de que a corte final de apelação nas questões concernentes à vida da igreja local não é o bispo de Roma, ou de Constantinopla, ou de Brasília. Não é uma diretoria internacional ou uma assembleia, convenção ou conferência nacional. Não é o presidente de uma denominação ou o presidente do conselho, o Supremo Concílio. Não é o sínodo regional ou uma associação ministerial. Não é um grupo de presbíteros em uma igreja local ou mesmo um pastor. A corte final de apelação nas questões concernentes à vida da igreja local é e deve ser a própria congregação local. Então, a congregação local como a instância máxima, no âmbito local, de exercício da autoridade, de tomada de decisões, é a igreja local. O irmão Wagnaldo frisou algo importante, né? Existem pontos positivos, existem pontos negativos. Porque também, às vezes, quando a liderança, e não é o caso do congregacionalismo, mas muitas vezes tem essa tendência da figura ali somente do pastor, né? E às vezes encontramos pastores até mesmo sobrecarregados, né, nesse serviço ministerial de tomada de decisões. Então, a figura máxima de autoridade é a própria congregação local, nessa tomada de decisões. Nós vamos ver um pouco do desenvolvimento histórico do congregacionalismo até os batistas, como é que isso foi se desenvolvendo. Já na antiguidade, ali as igrejas do Novo Testamento, o que nós vemos lá? Eram igrejas locais, eram igrejas autônomas e governadas pela Assembleia dos Crentes. No entanto, elas viviam uma comunhão e cooperação umas com as outras pelo mesmo Evangelho. Então, elas estavam unidas, né, pelo mesmo vínculo, que era o Evangelho, é a propagação do Evangelho. Nós vamos lá abrir a Bíblia, lá em Atos, capítulo 15. Qual é o contexto dessa passagem? É que surge uma controvérsia, né, um conflito, porque alguns que haviam saído da igreja de Jerusalém, tinham ido até Antioquia, e eles estavam ensinando, né, de que os gentios, para serem salvos, eles precisavam se submeter à circuncisão. Então, Paulo e Barnabé, eles entram em conflito com isso, com eles, né, e eles levam a questão à igreja de Jerusalém. Um irmão aí, leia em voz alta, até o versículo, deixa eu ver, Atos 15, do 1 até o 5.
Então, lá no versículo 4, diz que eles foram bem recebidos pela igreja, né? Pelos apóstolos e pelos presbíteros. Então, a igreja toda está reunida, né? Na análise dessa situação, desse conflito que surge. 1 Coríntios 16, 1. Vamos passear um pouco aí pela palavra. 1 Coríntios 16, 1. Olha só. Existia uma autonomia aí, local, né, eram igrejas locais, mas existia um espírito de cooperação entre as igrejas. Está bem claro isso no texto. O que acontece? É que com o passar dos anos, né, vai surgindo um outro modelo, de forma gradual, que é o modelo episcopal. O que vai acontecer é que o processo decisório, a autoridade máxima, ela começa a ser centralizada na figura de uma pessoa, né? Que isso se dá é o exemplo da igreja romana, né? Então, os bispos, eles passam a centralizar a autoridade acima das igrejas locais, rompendo com o padrão do Novo Testamento. Então, acontece uma ruptura, né, com aquilo que havia sido estabelecido lá nas igrejas do Novo Testamento. Agora é uma ruptura de que a figura que detém a autoridade, ela é a figura papal, né? Então, o Papa exerce a sua autoridade máxima, há uma centralização, né? Com a reforma protestante, né, o que Lutero e os reformadores vão fazer? Eles vão, primeiramente, a igreja, ela está vivendo um período de declínio, né? Um período em que as práticas, né, ali da igreja romana, né? Então, ela vivia um período que as escrituras eram deixadas de lado. Então, Lutero e os reformadores, eles vão restaurar a centralidade das escrituras, a suficiência das escrituras e a justificação pela fé. O pastor falou aqui na aula que foi sobre a questão histórica, que havia venda de indulgências, né, a igreja católica. Então, que a justificação se dava por meio das obras, e os reformadores, os luteros, vão retornar à centralidade das escrituras e da justificação pela fé. Mas houve ainda uma manutenção da ligação entre o Estado e a igreja. Esse vínculo ainda não foi rompido. E o que isso ocasionava? Limitava a autonomia das igrejas locais. Até mesmo na nomeação de líderes para essas igrejas locais. O Estado estava exercendo um papel ainda de nomear. Então, digamos, o rei nomeava quem seria o bispo de determinada igreja. Então, esse líder, ele não terminava tendo uma ligação ali com o Estado, né? Então, a proeminência da igreja romana com práticas e crenças contrárias às escrituras. E foi isso que Lutero e os reformadores combateram, de forma, assim, firme, né? Então, nesse contexto de reforma, vai surgir os puritanos, né? E os separatistas ingleses. Os puritanos, eles vão buscar ainda uma reforma mais profunda, né? Que a igreja precisava de uma purificação, por isso o termo aí puritano, né? Então, buscar um retorno à pureza bíblica da igreja local, livre do controle estatal ou episcopal. Então, esses grupos, eles vão lançar as bases, né, os fundamentos do congregacionalismo como modelo eclesiástico fiel ao Novo Testamento. Os separatistas, né, eles defendiam o quê? A igreja livre do Estado. Eles defendiam a eliminação da hierarquia episcopal, porque nós vemos na igreja, a igreja romana, a igreja católica, apostólica romana, uma hierarquia, né? Mas aqui os separatistas, eles divergem nesse ponto. Havia necessidade de eliminar essa hierarquia episcopal. E outro ponto que eles defendiam
eles defendiam a independência da igreja local. Então, já era uma diferença com os outros movimentos. Então, tanto os puritanos como os separatistas, eles vão lançar as bases aí do congregacionalismo. Então, no século XVII, em meio ao movimento separatista, surgem os batistas ingleses. Os batistas eles vão adotar o congregacionalismo como princípio de governo, com algumas ênfases distintivas. A primeira é que a membresia da igreja deveria ser composta somente por crentes regenerados. Quem que deveria participar da igreja? Somente crentes regenerados. O batismo seria exclusivamente por imersão, né, como sinal de fé consciente, que já é uma diferença com o modelo presbiteriano, né, que o batismo é por aspersão. Nós já entendemos que é por imersão. Outro ponto que eles defendiam é que a Assembleia da Igreja Local é a instância máxima da autoridade sobre Cristo. Então, não está... A autoridade máxima é a Assembleia da Igreja Local. Então, não é um grupo de pessoas, mas é a própria congregação. Então, aqui no material aponta alguns fundamentos que nós podemos encontrar lá no Antigo Testamento para o congregacionalismo. Embora a igreja ela seja uma realidade do Novo Testamento, nós sabemos disso, né? O Antigo Testamento vai oferecer uns princípios de governo e comunidade, que vai iluminar a prática do congregacionalismo. Vamos lá para Deuteronômio 9:10. Outro irmão leia, por favor. Deuteronômio 9:10. Olha aí, nós temos aí a referência à assembleia, né? É interessante que essa palavra, kaal, a assembleia, que é uma reunião de pessoas, de congregação, ela vai ser traduzida posteriormente na Septuaginta, né? Que é a versão grega do Antigo Testamento, como eclesia, né? Que é o mesmo termo que Jesus e os apóstolos usam para a igreja. Então, nós temos aí uma referência à Assembleia do Povo de Deus, que é uma reunião do povo de Deus reunido para ouvir a sua palavra e responder em obediência. Êxodo 18, versículos de 13 a 26. Êxodo 18, 13 a 26. Então, Moisés vai ouvir o conselho de Jetro e ele vai estabelecer juízes para julgar o povo. Nós vemos que essa escolha ela é feita a partir da congregação, né? O povo ali de Deus reunido, que também pode ser um fundamento também para o modelo presbiteriano, porque eles elegem, né, representantes da congregação. Então, mas aqui nós vamos pegar como fundamento para o congregacionalismo, a participação do povo nas decisões, né? Porque estava havendo ali uma centralização. E quando Jetro chega lá, que ele começa a ver como Moisés está desde manhã até o pôr do sol, o Jetro diz: rapaz, o que tu está fazendo aí? Que negócio é esse, rapaz? E a primeira coisa que ele se preocupa não é com Moisés. Ele fala assim, a primeira preocupação é em relação ao povo, porque o povo vai ficar o quê? Cansado, exausto. E também Moisés. Então, essa centralização de decisões em um único homem faz mal tanto ao povo, como também à liderança, né? Números 27, 1:7, nós temos o caso lá das filhas de Zelofeade, né? Elas são levadas diante da congregação e de Moisés. Elas ficaram, o pai delas faleceu,
não tinha filhos homens, então elas ficaram sem heranças. Então elas muito espertas, mulheres realmente espertas, elas chegam diante de Moisés e dizem: olha, nós não ficamos sem parte na herança. E aí Moisés submete o caso a Deus e leva diante do povo. Deus diz: olha, não é justo realmente. E o caso dela se torna um precedente para outros casos, né? Então, o povo participando aí das decisões. Josué também, lá em 24:1, vai falar que o povo é reunido lá em Siquém, e como assembleia faz uma renovação da aliança com o Senhor. Então, o povo participando das decisões. Então, qual é o princípio que nós devemos tirar de tudo isso? É que as decisões significativas, elas não eram impostas por um único homem, ou por uma figura máxima, né? Mas envolviam a assembleia reunida. Outro ponto, outro fundamento que nós encontramos no Antigo Testamento é a igualdade do povo diante de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele é justo, o Senhor é justo, e ele não faz acepção de pessoas. Então, não há entre o povo de Deus uma hierarquia, né? A aliança, ela inclui todos os membros da comunidade. O sacerdócio levítico, ele era restrito, né? Porém, todo Israel é chamado para ser um reino de sacerdotes e nação santa. E é um princípio que vai se estender para o Novo Testamento, porque lá em 1 Pedro 2,9 vai dizer o quê? Vós sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, todos os crentes são sacerdotes, né? Então, e quais são os fundamentos no Novo Testamento? No Novo Testamento, nós temos alguns fundamentos que nós podemos tirar. O que o congregacionalismo, ele envolve, lá em Mateus, no texto que nós lemos, texto base, que ele envolve resolver disputas internas. Nós temos o caso de como deve ser tratado, como deve ser exercida a disciplina no meio do povo de Deus, da igreja, né? E lá estabelece o quê? Estabelece que se um irmão pecar contra você, você vai lá e repreende, você e seu irmão repreende. Se ele não aceitar a repreensão, você chama mais 2 ou 3 testemunhas, apresenta o caso diante deles. Se ele ainda for rebelde, né, porque tem aqueles que ainda continuam na rebeldia, aí leva o caso a quem? A igreja. Então, veja só lá em Mateus 18, 15 a 17. Do 15 ao 17, olha só o que diz aí. Lá no final, ele vai dizer o seguinte, lá no versículo 17, depois das tentativas, né, você sozinho, você com 2 ou 3 testemunhas, se ele se recusar a ouvir essas pessoas, versículo 17, exponha o assunto à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Então, essa decisão de considerá-lo como pagão é uma decisão da igreja, né? Não é uma decisão de apenas um grupo, mas é de toda a igreja. Nós vamos ver lá em Atos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Outro irmão leia, por favor. Que o congregacionalismo, ele envolve escolher e ordenar oficiais da igreja. Atos 6, de 1 a 6. Amém. Então essa escolha ela foi feita por quem? Pela igreja. Mas aí você percebe que o congregacionalismo ele envolve um processo decisório
que ele vai sendo diluído, ele não vai figurando numa única pessoa, né? Não é só na figura do pastor, mas é na figura da igreja, que elege seus representantes também aqui, como os oficiais, e eles também são participantes, se tornam participantes dessa tomada de decisões. Também envolve também manter a sã doutrina, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 3 a 4, vamos ver o que diz. Então, aí, manter a sã doutrina é uma responsabilidade de toda a igreja, né? Um combate. Às vezes e nós precisamos estar unidos nesse mesmo propósito, né? Não deixarmos de lado. Às vezes você lidar com pessoas que você percebe que elas têm um cuidado, um zelo com a doutrina, né? Então, é um zelo com a palavra de Deus que deve envolver toda a igreja. Então, nós já vimos aí que aplicar a disciplina eclesiástica também, né, o congregacionalismo, nessa aplicação da disciplina. Nós vamos ver lá em Coríntios, nós acabamos de terminar a exposição em 1 Coríntios, e nós vemos lá como Paulo orientou a igreja a disciplinar, né? Então, a igreja ela está envolvida nesse processo. E cuidar da saúde espiritual dos membros. Segundo Mark Dever, nenhuma instância externa possui essa mesma autoridade. Ainda que líderes tenham responsabilidades específicas, toda a congregação, mesmo pequena, é chamada a ouvir a palavra, administrar batismo e ceia, zelar pela membresia e exercer disciplina, inclusive em relação aos próprios líderes, né? Então, às vezes até um ponto nebuloso de que, como se os líderes também não pudessem ser disciplinados pela igreja. A igreja tem a autoridade para disciplinar, inclusive, os seus líderes. Eles não estão acima da igreja, né? Então, alguns outros fundamentos, nós vemos Cristo como cabeça da igreja, né? Mateus 16, 18 diz que eu edificarei a minha igreja, né? É Cristo. Paulo fala isso em Colossenses, né? Que Cristo é a cabeça, não um homem ou um concílio humano. O governo da igreja é cristocêntrico, né? Cristo como autoridade máxima. Nós vemos também a autoridade da Assembleia, como nós já vimos lá em Mateus, né? A disciplina da igreja, a disciplina que envolve o julgamento, né? Que é feito pela igreja, né? Não é feito por um bispo individual, mas é feito por toda a igreja. Nós vimos aí já, né, que os diáconos eles são escolhidos pela Assembleia, não apenas pelos apóstolos. E lá em 1 Coríntios tem um ponto interessante, lá no capítulo 5, é porque aquele irmão que estava em pecado, ele deveria ser alvo da disciplina, e a congregação inteira, ele deveria excluir aquele irmão, né? Quando Paulo faz a referência àquela questão do pecado, lá da imoralidade sexual, ele diz que toda a igreja deve estar envolvida. Observa lá no capítulo 5 de 1 Coríntios, lá no versículo 4, olha, ele diz assim: em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor. Ou seja, toda a igreja estava reunida na aplicação da disciplina. Então, o poder de decisão sobre membresia, disciplina e liderança pertence à Assembleia reunida. O que nós vemos também que na igreja, no Novo Testamento, há uma pluralidade de presbíteros, mas sob a autoridade da igreja. Lá em Atos capítulo 14, versículo 23, Paulo e Barnabé estabelecem presbíteros em cada igreja, né? Cada igreja tem o seu presbítero. Nós vemos lá em Atos 20, 28, que o Espírito Santo constitui bispos, presbíteros, para pastorear a igreja. Filipenses 1:1, nós vemos que uma igreja local tem bispos e diáconos. Tem uma liderança. Toda igreja deve ter a sua liderança, né? E Paulo tinha esse cuidado de sempre que as igrejas tivessem
um líder, um pastor que fossem zelar ali, cuidar dos irmãos, mas toda a igreja está envolvida nesse processo decisório. Então, há a liderança espiritual, mas ela serve a Cristo e à congregação, né? Às vezes, essa figura, quando nós vemos assim, o importante, quando o pastor tem pessoas que o auxiliem no processo, também no cuidado, né, no pastoreio, porque não fica centralizado na pessoa do pastor, né? Mas esse processo de cuidado, de decisão, também se estende a outros, de liderança. E isso faz bem tanto para a igreja, né, como também faz bem ao pastor também, né, o cuidado. Então, nós vemos que, nós já falamos, mas há uma cooperação entre as igrejas, mas não há uma hierarquia. Pelo menos é o que nós vemos no Antigo Testamento, não há uma hierarquia estabelecida, né? Lá em Atos 15, o Concílio de Jerusalém, ele não foi uma imposição hierárquica, mas foi uma decisão colegiada. Tem entre aspas aqui, o que o texto diz: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então foi uma decisão colegiada. Há ali a elaboração de um parecer, eles chegam a uma conclusão. E em 2 Coríntios capítulo 8, versículos de 1 a 5, nós vamos ver que as igrejas elas estão em uma atitude, um espírito de cooperação, né, de missões, de socorro, mas cada uma decide livremente. Resumindo, há uma relação fraterna entre as igrejas, não hierarquia. Não há um vínculo de subordinação. Nessa igreja aqui, a nossa igreja local, ela não está subordinada a nenhuma outra. Então não há esse vínculo hierárquico, né? E outros princípios importantes que nós defendemos. Um dos princípios é a suficiência das Escrituras. Irmãos, isso daqui foi algo que foi defendido muito forte pelos puritanos. Eles defendiam a suficiência das Escrituras, que as Escrituras eram suficientes não apenas no âmbito da igreja local, mas era suficiente para todas as coisas, né? Eles estavam num momento também que havia muito as escolas filosóficas, né, e os ensinos, as doutrinas humanas penetrando na igreja e tirando a primazia das Escrituras, e eles vão defender que as Escrituras elas são um meio poderoso e eficaz para resolver, para nos auxiliar em todas as nossas dificuldades. Não há nada que as Escrituras não sejam capazes de nos orientar. As Escrituras elas detêm tudo aquilo que é necessário para que nós vivamos uma vida de piedade. Pedro vai falar isso. Paulo vai dizer que as Escrituras elas são úteis para o ensino, para a correção, para a disciplina. Mas tanto naquele tempo como hoje, né, agora há também um período que nós temos as Escrituras, mas nós temos também outras coisas que vão adentrando e vão diluindo a essência da palavra de Deus, né? Então nós estamos vivendo um tempo de relativismo das Escrituras. Então as Escrituras elas têm ensino para todas as nossas áreas, tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida de obediência a Cristo, encontramos nas Escrituras. Sacerdócio universal dos crentes, todos participam do discernimento e da missão. Pluralidade de presbíteros e diáconos. A liderança bíblica é colegiada e servidora. A igreja só tem um dono, Cristo, e os demais são servos. Se o próprio Cristo, irmãos, ele se pôs numa condição quando veio aqui de servo, imagine nós, né?